Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que fala sobre raciocínio lógico. Sim, vamos falar então sobre argumentos, né, dentro da lógica matemática que são válidos e que são muito importantes de você saber. O primeiro deles a gente chama de regra modus ponens. O que é isso? Você vai ter então duas premissas e uma conclusão que você vai tirar em cima dessas premissas, que é a seguinte. Primeira premissa vai aparecer, né, uma afirmação se P então que. E aí então a segunda premissa vai aparecer uma afirmação do tipo P e então a conclusão que nós podemos tirar será de que Q é verdadeira, uma vez que essas duas premissas também são. Coisa do tipo, né? Se no caso você estudar, então você vai passar. Aí a pessoa diz, bom, eu estudei bastante. Então a conclusão é que essa pessoa vai passar, correto? Pois muito bem. Então vamos pegar aqui um outro exemplo, né? No caso então, você tem aqui uma afirmação do tipo se P então que. Então vamos lá. Se Maria ela é portuguesa, tá aí a afirmação P, né? Então a afirmação que Fritz é alemão. Muito bem. Então, encadeado com isso, eu posso também colocar uma outra se P então que. No caso aqui, se Fritz é alemão, então seria aí nossa proposição que. Então, o Tanaka, ele é japonês. E isso vai ser então uma outra proposição, uma outra frase que vamos chamar de R. E aí então ele nos diz o seguinte, ora, a Maria, ela é portuguesa, ou seja, essa primeira afirmação, a afirmação P, ela é verdadeira. Então, o que vai ter que acontecer? Qual é a conclusão lógica disso? Né? Que no caso, então, o Tanaka, ele também é japonês. Mas como é que eu concluo isso, né, dizendo que isso é verdadeiro? De onde é que sai essa ideia? Pelo seguinte, se a Maria então ela é portuguesa, se você parte, né, dessa premissa aqui verdadeira, né, se V então, se P então que, no caso sendo P verdadeiro, no caso então verdade implicar em falsidade, isso então seria falso, correto? Mas se a gente está admitindo então que essa premissa aqui ela é verdadeira, então obrigatoriamente, se P é verdadeiro, o que então vai ter que ser o quê? Verdadeiro também, correto? E aí dentro desse encadeamento, essa outra frase aqui também vai começar com V, então também o R, no caso aí, também vai ter que ser uma afirmação verdadeira, ok? Então essas duas afirmações aqui, no caso aí, são chamadas de premissas, ou no meio acadêmico são as hipóteses, né? E no caso essa última aqui, que seria a conclusão, ou dentro aí das universidades, a tese, aquilo que você quer defender. Pois muito bem. Uma outra também interessante da gente saber, bem parecida, é a modus tollens. Só que a modus tollens, o que vai acontecer? Também começa com uma se P então que, só que você vai afirmar não que, como sendo verdadeiro, e aí então essas duas verdadeiras vai implicar nessa que não P, no caso, também seria a conclusão, né, verdadeira. Vamos ver? Então um exemplo aqui, né, caiu numa prova anterior aí do TCU, né, da Banca Exaf, que ela dizia então o seguinte, né, você pode ter várias se P então que encadeadas, tá? Uma, no caso aí, com a outra. Então aqui é um exemplo disso. Se então Beraldo briga com a Beatriz, então Beatriz briga com Bia, né? Vamos colocar isso então, se P então que. Se a Beatriz briga com a Bia, então Bia vai ao bar. Então vamos colocar aqui se Q, então R. E no caso, se a Bia vai ao bar, então o Beto briga com a Bia. Então se R, vamos colocar aqui S. Né? E aí então, essa última aqui, né, a S, ele faz a negação, ele faz então não S. Ele diz que o não S, no caso então, né, o finalzinho aqui da proposição, ele é verdadeiro. Então, o que a gente pode concluir, né? Se esse finalzinho aqui, né, ele negou e diz que é verdadeiro, então escreve aqui para mim, o que acontece?
Já viu? Sim, então o não P, no caso aqui, também vai ser verdadeiro. Ou seja, a gente pode escrever que o Beraldo, ele não briga com a Beatriz. Ok? Faz sentido? Muito bem. Agora, uma outra coisa que você também pode escrever é que Beatriz não briga com a Bia. Ué, como assim? Sim, porque Beatriz não briga com Bia. O que vai acontecer, né? Se essa afirmação, então, ela é verdadeira, né? A gente sabe que para essas afirmações do tipo se P, então que, existe a sua o quê? Equivalente. Lembra disso? Então, no caso, se P, então que é verdadeiro, o não que implica não P. E isso também vai ser verdadeiro. Ok? Muito bem, então foi o que aconteceu aqui, né? No caso, o Beraldo não briga com a Beatriz, é o não P, como sendo aí verdade, né? E aí, então, logicamente que isso aqui sendo verdadeiro, né? No caso aí, o não que também. Beleza? Muito bem. Então, agora que a gente já conhece essas duas estruturas de argumento como sendo válidas, né? Vamos ver, então, questão aqui da Polícia Federal para o cargo de agente que caiu aí em 2004. Então, ela diz assim, né? Quando o Paulo estuda, né, ele é aprovado nos concursos. Deu para ver então a estrutura, né? Do que nós estamos falando? Sim, nós estamos falando então de uma condicional, se P então que. Concorda? Pois é. Mas aí então ele falou o seguinte, olha, e como ele não estudou recentemente, ou seja, o que a gente está falando aqui, né? Junto com isso, que no caso o Paulo não estudou recentemente, ou seja, seria a negação dessa primeira afirmação, né? No caso então o não P. Pois muito bem, o que aconteceu, qual foi a consequência, a conclusão lógica que a gente tem, né? É que ele então não deve ser aprovado. Então tá aqui, né? A negação da afirmação, né? Aprovado no concurso, então no caso aí o não que não deve ser aprovado nesse concurso. Bom, então você veja que essa estrutura ela parece bastante, né, com a estrutura aí de modus tollens, só que no caso aqui tá um pouquinho invertido, né? Pois é. Então, para a gente dar um jeito nisso, lembra que a gente falou aqui anteriormente que existe então a estrutura equivalente. Então, no caso aqui, se P então que é verdadeiro, a sua proposição equivalente, né, do se P então que é quem? O não que implica não P. Essa estrutura também será verdadeira. Ok? Agora sim, né? Agora está mais similar, né? Está mais parecido com aquilo que a gente viu aqui no começo. Correto? Sim, a modus ponens, né? Então essa daqui, no caso aí, né? Não P. Então aí vai levar ao nosso caso aqui o não que, não é isso? Não, o contrário. No caso aqui vai ser a modus tollens, isso. No caso então, né, terminando aqui em não P, isso vai levar aí ao não que, aqui no comecinho. Ok? Muito bem. Então nesse caso, aí sim, né? Com essa estrutura então da modus tollens eu tenho que identificar dentre os itens a seguir, julgar, né, qual deles apresenta essa mesma estrutura lógica equivalente a desse texto aqui acima, que fala do Paulo. Vamos ver então, a primeira então ele diz que quando Paulo gosta de alguém, ele não mede esforços para oferecer ajuda. Né? Então aqui, né, se gosta de alguém, né, tá aqui um P, né, não mede esforços para oferecer ajuda. Então aqui poderíamos dizer que é um não que, né?
Então teríamos aqui um P e não que, né? Esse P e não que. E aí então a conclusão, né? Como a Maria gosta muito de Paulo, isso é uma terceira frase, né? Vamos chamar aqui de R, né? Então, uma conclusão aí, né, em cima disso é que ele vai ajudá-la a responder as questões de direito constitucional, ou seja, nada a ver com as afirmações anteriores, né? Vamos chamar aí de uma outra afirmação, vamos chamar aqui de S, né? Pois é, então, nada a ver com essa primeira afirmação, então isso daqui, no caso, está errado, né? Na segunda, quando os críticos literários recomendam a leitura de um livro, então muitas pessoas compram o livro e o leem. Então vamos ver aqui, né? Que estrutura é essa? Então, críticos recomendam, vamos chamar isso então de P. Então, as pessoas compram, no caso, vamos chamar isso de Q. E leem, né? Então, tem duas ideias aqui, né? Unidas pelo conectivo E. Então, na verdade, é P, então, Q e R. Né? Então, já viu que é uma estrutura diferente do primeiro argumento apresentado. Né? Aí depois, né, vai apresentar aqui que o livro não recebeu comentários favoráveis, ou seja, que não foi recomendado, né? Não recomendado. Não P, né? Então, qual foi a consequência, né? No caso, então, ele não vai ser lido, né? Então, no caso aí seria o não R. Muito bem, diferente então da estrutura do primeiro argumento apresentado. Né? Aí a terceira afirmação diz o seguinte, que quando Paulo insulta a Maria, né? Então tá aqui um P, né? O que acontece? Então, em consequência, né, ela fica aborrecida. Então, temos aí, né, uma ideia, se P, então o que? Né? Causa consequência. E aí, então, ele falou o seguinte, olha, como Paulo não insultou, né, a Maria, então, nesse caso aí, o nosso não P, né? Então, o que acontece? Qual é a consequência? Ela não deve estar aborrecida. Então, no caso, aí a negação dessa afirmação que, o não que. Ou seja, exatamente a mesma ideia do primeiro argumento, então, essa daí, no caso, está certa. Faltou escrever aqui, né? A segunda está errada. E, para fechar, então, a quarta e última afirmação, que diz que toda vez que o Paulo chega em casa, então vamos chamar isso de afirmação P, então, qual é a consequência? O cachorro late e corre ao seu encontro. Então, temos duas proposições aqui unidas pelo conectivo E. Então, você vai ter Q e R, ok? E aí, então, ele fala que hoje o Paulo viajou, é uma outra ideia, uma outra frase, no caso aqui, uma frase S. E aí, então, o seu cachorro está triste, que também é uma outra ideia, né? Não tem nada a ver com latir e correr, né? Está triste, então, uma outra proposição, vamos chamá-la aqui de T, que, logicamente, vai estar errada também. Ok, gente amiga? Então, obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela paciência. Curta, comenta e compartilha. Grande abraço. Valeu!